Vamos aqui ver se é possível a gente sempre fazer a gravação e aí, por acaso algum perder, aí depois me fala. Aí a gente pode estar disponibilizando o link da aula. Então, nosso boa tarde. Vamos à nossa aula de hoje, trabalhando o último conteúdo, tá certo? O último conteúdo do quarto bimestre do ano. Como a gente havia comentado em outras aulas, nós vamos ficar devendo alguns conteúdos deste ano, tá? Como frações algébricas, equações fracionárias e sistema de equações. 3 conteúdos não é possível nós trabalharmos, devido o tempo está bastante avançado, devido às limitações que a gente sempre tem. Poderíamos estar numa situação melhor caso tivéssemos mais alguma aula, caso todo mundo correspondesse enviando, respondendo as suas atividades a tempo. Então, todas essas problemáticas fizeram com que a gente não pudesse avançar com os conteúdos, ok? Já também já definida o início das provas globais do quarto bimestre. Nós já falamos nas aulas anteriores, estamos reforçando hoje. Nós vamos iniciar as globais, as últimas globais, na próxima quinta, aliás, na próxima semana, na quinta-feira, dia 26. Provavelmente o calendário vai ser aquele mesmo do terceiro bimestre, iniciando com o português, acho que a literatura. No segundo dia, a matemática, a religião, aquele mesmo calendáriozinho, provavelmente, ok? Com relação aos conteúdos, no caso da matemática, até hoje nós temos um único conteúdo. O segundo e último conteúdo está aqui, é o que eu vou trabalhar agora. Não é coisa de outro mundo, vocês já têm um certo conhecimento de mínimo múltiplo comum, de máximo divisor comum, só que aqui nós vamos estar aplicando, eu já coloquei, já estou apresentando a tela, né? Ainda não. Deixa eu apresentar minha tela aqui que vai facilitar. Pronto, agora vai dar certo. Estão vendo aqui na tela cálculo do mínimo múltiplo comum de polinômios? Sim. Pronto. Então, esse, como disse, é o último conteúdo do ano. Nós vamos trabalhá-lo agora, incluindo também o máximo divisor comum. Chegando alguém ainda? Rafael, né? Pois é, o último conteúdo envolvendo também o máximo divisor comum de polinômios. Então, eu peço aqui muita atenção da sua parte. Procure compreender. Quando não compreender, me fala, tá certo? E eu diria que esse conteúdo é ainda como se fosse assim, o alicerce de uma construção. O que é que a gente coloca geralmente no alicerce? A gente coloca ferro, a gente coloca pedra. Então, é a base para o aprendizado de tantos outros conteúdos que a gente verá, se Deus quiser, no próximo ano, no nono ano, que eu espero que a gente esteja de forma presencial e nós possamos interagir em sala de aula. Fala-se muito no ensino híbrido, aquele em que um dia tem uma turma ou metade de uma turma, no outro dia a gente direciona a atividade para casa. Não sei como será ainda esse sistema, mas a nossa escola vai aderir, porque é determinação do MEC, do Ministério da Educação. Ou se o MEC determinar que a gente faça aulas presenciais, então todo mundo em sala de aula, a gente vai poder interagir melhor e poder repor esses conteúdos que a gente fica devendo. E olhe bem, gente, eu estava observando alguns colegas meus lá de Sobral. Você sabe que Sobral, a educação também é destaque. E, por incrível que pareça, pleno 8º ano,
Nós estamos no estágio mais avançado que uma determinada escola lá de Sobral. Quer dizer, que o aprendizado de vocês se encontra no nível melhor do que os alunos daquela escola de lá. Mas é isso, porque a gente teve um ano realmente cheio de dificuldades. Bom, mas sem muitos comentários, sem muitas conversas, vamos ao que nos interessa. Determinar o mínimo múltiplo comum dos números 80 e 120. Isso aqui você aprendeu a fazer logo lá no 6º ano. Em primeiro lugar, você fazia a fatoração completa de cada um desses números através da divisão por números primos. A gente chamava, inclusive, isso aqui de decomposição em números primos. Ou seja, 80 é divisível por 2, que dá 40, por 2 dá 20, por 2 10, por 2 5, 5 só vai ser por 5, que dá 1. A forma fatorada do 80 é, portanto, 2, que apareceu 4 vezes. Então, você escreve 2 elevado a 4 vezes 5. Já o número 120 é divisível por 2, que dá 60, por 2 30, por 2 15, por 3 5 e por 5 1. Aqui requer o conhecimento dos critérios de divisibilidade. Ou seja, eu só posso dividir um número por 2 quando ele terminar em algarismo par. Se ele não for mais divisível por 2, o próximo número primo é o 3. E aí você precisa lembrar que o número é divisível por 3 quando a soma dos seus valores absolutos der um número divisível por 3. Por exemplo, 15. Você soma 1 e 5, 6. 6 é divisível por 3? É. Então, 15 é divisível por 3. Quando o número não der mais para dividir por 3, você vai observar se ele é divisível por 5. Por que não por 4? Porque 4 não é primo. Se a decomposição é em números primos, os primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, certo? Então, esses são os números primos. Logo, esses numerozinhos que ficam à direita da barrinha sempre são números primos. No caso aqui da decomposição do 120, ficou 2. Apareceu 3 vezes. 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5. Os que estão chegando, que ainda não registraram a sua frequência aí no chat, por favor, anote o seu nome e a turma, só a letra referente à turma, para que eu possa registrar a frequência de hoje. Tá bom? Aí, conhecendo, pessoal, as duas formas fatoradas, o do 80 e o do 120, você vai para o cálculo do máximo divisor comum. Quando você imagina máximo, o que é uma coisa máxima? Maior, né? Então, quem é o maior número que é considerado um múltiplo de 80 e de 120 ao mesmo tempo? Chegou mais alguém? Oh, meu Deus, eu não sei por que esse povo fica nesse pinga-pinga, chegando em atraso. Será que é a internet que está lenta de novo? Então, veja bem, para o máximo divisor comum, você consideraria apenas as bases que se repetem. No caso, o 2 aqui do 80 e o 2 do 120. Ó, o 2 e o 2. E o 5, para o máximo divisor comum. Tá certo? Já para o mínimo múltiplo comum, mínimo quer dizer menor, o menor divisor comum. Tá? Menor, quando eu falei máximo divisor, acho que eu até inverti aqui no início. Máximo divisor comum quer dizer o maior divisor entre os dois. E o mínimo múltiplo comum, eu estou trabalhando com múltiplos. E aí é interessante você saber fazer a diferença entre divisor e múltiplo. Quando, por exemplo, eu penso nos divisores de 80, serão números que eu posso dividir esse 80 e não vai deixar resto. Ou seja, 80 é divisível por 2, 80 é divisível por 4, 80 é divisível por 5, 80 é divisível por 8,
80 é divisível por 10, 80 é divisível por 20, 80 é divisível por 40. Quando chega na metade, você pula para o próprio número, ou seja, 80 divisível por 80. Então, aí é o que a gente chama de múltiplo, aliás, de divisores. Sem falar no 1, né? Que o 1 é considerado o divisor universal. Quando trata-se de múltiplo, aí é só você ir somando o número com ele mesmo. Então, os múltiplos de 80 seriam quem? 0, seria o próprio 80, o 160. Então, para se encontrar os múltiplos de um número, é só você ir multiplicando por números naturais. Isso eu sei que você conhece muito bem lá desde o 6º ano. Então, voltando aqui, o MMC, o mínimo múltiplo comum de 80 e 120, é o quê? É 2 à quarta. Por que que é o 2 à quarta e não 2 ao cubo? Porque mínimo múltiplo comum, você vai tomar aquele termo que se repete com o maior expoente, o 2 à quarta. Você colocou também o 3. Professor, mas o 3 não se repete. Para o mínimo múltiplo comum, não precisa se repetir. Você vai colocar a multiplicação de todos os fatores. Só que aqueles que se repetirem, você vai considerar o de maior expoente. O 5, nós temos o 5 que se repetiu. Então, vou escrever o 5 duas vezes? Não, 5 apenas uma vez. Então, ficou 2 à quarta, vezes 3, vezes 5, que 2 à quarta dá 16, 3 vezes 5, 15, e multiplicando o 16 pelo 15, dá 240. Ok? E se fosse o máximo divisor comum? Qual seria o máximo divisor comum? Lembre-se, para o máximo divisor comum, nós vamos considerar apenas os que se repetem. A forma fatorada que se repetiu, ou seja, que é comum. Então, se repetiu 2 à quarta e se repetiu 2 ao cubo. Mas eu vou considerar qual deles? Para o máximo divisor comum, o de menor expoente. O 2 ao cubo, que seria 8. O 5 também se repetiu. Então, vou considerar o 5. Logo, 8 vezes 5, 40. Logo, eu diria que o MDC, o máximo divisor comum, é 40, tá? 80 e 120. Mas aí, existe também uma outra forma, uma outra maneira que vocês conhecem também. E eu vou relembrar. 80 e 120. É um processozinho chamado de simultâneo. Processo simultâneo, tá? Então, você faz assim. Você faz assim. 80 e 120 são divisíveis por 2. 2 é divisor comum do 80 e do 120? Sim. Então, vamos circular esse 2. Porque ele é divisor comum. Por que que eu circulo? Porque vai me ajudar, vai facilitar para o cálculo do máximo divisor comum. Ok? Então, 80 dividido por 2 dá quanto? Dá 40, né? 40. 120 dividido por 2 dá quanto? Dá 60. Beleza? 40 e 60, você concorda que ainda são divisíveis por 2? Então, esse 2 é divisor comum dos dois. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos circular também, arranjar uma forma de marcar este 2, que é divisor comum. Tá ok? E, retomando, vamos observar que 40 e 60 dividido por 2, 40 por 2 deu 20, 60 por 2 deu 30. Vamos ver que 20 e 30 são divisíveis por 2 novamente. Ou seja, o 2, outra vez, vai ser divisor comum, tanto de 20 quanto de 30. Circulo também. Retomando, vamos agora pegar 20 dividido por 2, que dá 10, e 30 dividido por 2, que dá 15. 10 e 15, ambos, os dois, são divisíveis por 2? Todos os dois são divisíveis por 2? Não.
Apenas o 10 é divisível por 2. Logo, eu vou escrever o 2, mas não vou circular. Eu só circulo aqueles que são divisíveis ao mesmo tempo pelos números que a gente tem, que a gente está à procura do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum. 10 dividido por 2 deu 5. 15 dividido por 2 não dá. Então, como não dá para dividir, eu repito. Bom, não tem nem 5 nem 15 mais divisível por 2. Quem é o número primo maior que 2 que pode ser divisor de 5 ou de 15? O 3. Tá? Então, você vai dividir por 3. Alguém poderia questionar, professor, não poderia colocar logo 5? Não, não faça isso, senão você vai perder a questão. Tá? Tem que começar, tem que ir crescendo. Esses números que aparecem aqui à direita são números primos. Tá? Então, como 5 não dá para dividir por 3, você repete. Mas 15 dividido por 3 dá 5. Opa, agora apareceu 5 e 5, que são divisíveis por 5. E aí, a gente observa que 5 e 5, os dois são divisíveis por 5. Então, eu vou circular. É importante eu registrar, porque eles serão divisíveis por quem? Eles serão divisíveis pelo próprio 5, que vai resultar 1 e 1. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Para o cálculo do mínimo múltiplo comum, a gente vai considerar nesse processo simultâneo todos os valores, ou seja, 1, 2, 3 e 4. 2 à quarta, tá? 2 à quarta vezes 3, então vezes o 3, vezes o 5, tá? 2 à quarta deu 16, 3 vezes 5 deu 15, e 16 vezes 15 tinha dado quanto? 16 vezes 15 tinha dado 240. 240. Portanto, o mínimo múltiplo comum é 240. Ok? Esse é o MMC. Mas o máximo divisor comum, se a questão pedisse o máximo divisor comum, só vai me interessar aqueles que eu circulei que são divisores comuns. Ou seja, o 2 que eu circulei 3 vezes, portanto, 2 ao cubo. E o 5, que eu circulei também. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 5, 40. Logo, o máximo divisor comum de 80 e 120 é 40. Tranquilo? Então, você percebeu que o que vinha aqui nesse PDF, o que o autor explicou para a gente aqui, a gente acabou fazendo aqui também por um outro processo que eu considero também válido. Tá? Então, é válido qualquer um dos dois modos de resolução. Aí você me pergunta, professor, e eu resolvo por qual? Pelo que você achar mais fácil. Pelo que você achar melhor. Tá? Eu creio que isso aqui não seja novidade. Desde é conteúdo, inclusive, de 6º ano. É tanto que eu vou... Desculpa. Eu vou pulando aqui a garganta. Vou pulando aqui algumas etapas para nós focarmos no mínimo múltiplo comum e no máximo divisor comum dos polinômios. Só comentando aqui rapidinho. Se nós quisermos o mínimo múltiplo comum de 42, 70 e 120, eu posso fazer a fatoração dos 3. Ó, 42 por 2 deu 21, 21 por 3, 7, 7 por 7, 1, 70 por 2, 35 por 5, 7, 7 por 7, 1. 220 por 2, 110 por 2, 55 por 5, 11, 11 por 11, 1. Para o mínimo múltiplo comum, nós vamos considerar todos esses fatores das formas fatoradas. Lembrando que a
aquele que se repetir, nós vamos considerar o de maior expoente, usando esse processo, óbvio. Então, eu tenho 2, 2 e 2 ao quadrado. Fica quem? O de maior expoente, 2 ao quadrado. Eu tenho 3 que não se repetiu. Então, ele vem para cá também. Eu tenho 5 que se repetiu só nos dois valores. Ele vem para cá também. E eu tenho 7 que se repetiu só nesses dois. Ele veio para cá. E tenho o 11. Então, quando você multiplica 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 7, 420 vezes 11, 4.620. Esse 4.620 é o que eu considero o mínimo múltiplo comum de 42, 70 e 220. Se a questão pedisse para você determinar o máximo divisor comum, você iria pegar apenas os que se repetem, tomando o de menor expoente. Então, 2, 2 e 2 ao quadrado iria ficar quem? Apenas o 2. Quem mais se repetiu nos 3? O 3 não se repetiu, o 5 só se repetiu em 2, o 7 só em 2 e o 11 só em 1. Então, o único valor que se repetiu nas 3 formas fatoradas foi o 2. Logo, não tenha receio de dizer que o máximo divisor comum de 42, de 70 e 220 é o 2. Você poderia usar o mesmo processo simultâneo, circulando aqueles valores ou aqueles divisores que são comuns a todos os termos. Usando o mesmo processo aqui. Mínimo múltiplo comum, toda a forma fatorada, e máximo divisor comum, apenas o que você circulou. Tá tranquilo até aqui? Sim, professor. Eu creio que sim, porque isso aqui vocês já viram. Bom, agora quando aparecem letras, observe esse terceiro caso. Determinar o mínimo múltiplo comum dos polinômios 20a ao cubo b e 30a ao quadrado b à quarta x. O que nós vamos fazer? Nós vamos... Deixa eu abrir uma paginazinha aqui para nós trabalharmos. Fazendo, é bom quando a gente vai mostrando. Como é que nós vamos fazer? Com o 20 e o 30, nós podemos usar o processozinho que foi mostrado. O 20, ele é divisível por 2, que dá 10. 10 é por 2, que dá 5. 5 é por 5, que dá 1. E o 30, você faz o mesmo processozinho. Por 2 dá 15. 15 por 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Ok? Então, esse primeiro valor, esse primeiro valorzinho aqui, a forma fatorada dele, vou pegar este outro também, logo colocar aqui. A forma fatorada dele, vou pegar uma linhazinha mais forte, vai ser 2 ao quadrado vezes 5. Aí a parte literal, o que eu faço? Você vai esfacelar também. A ao cubo vezes b. E o 30 ao quadrado b à quarta x, você vai fazer o mesmo processo. A forma fatorada do 30 foi 2 vezes 3 vezes 5. E agora, a parte literal, eu tenho a ao quadrado,
que você coloca também vezes o b à quarta vezes o x. Pronto. O que eu estou fazendo na realidade é fatorando. Você entendeu por que a gente viu fatoração nas aulas anteriores? Bom, agora nós vamos para o cálculo do mínimo múltiplo comum. No mínimo múltiplo comum, nós vamos considerar tudo isso aqui. Mas eu devo começar pelos coeficientes numéricos, pelos números. Mínimo. Quando se fala em mínimo, eu vou pegar quem se repete, o que tiver maior expoente. Então, entre 2 ao quadrado e 2, vai ficar quem? O 2 ao quadrado. Tá? O 3 se repetiu? Não. Mas ele vem para cá também, vezes 3. Aqui é um pontinho de vezes, tá? O 5 se repetiu? Sim. Ele não tem expoente. Ou melhor, o expoente subentendido 1. Escrevo uma única vez, tá? Vamos agora para as partes literais. Eu tenho a ao cubo e a ao quadrado. Quem é que eu vou considerar para o mínimo múltiplo comum? O de maior expoente. A ao cubo. Eu tenho b e b à quarta. Quem é que eu vou considerar? O de maior expoente. O b à quarta. E, finalmente, o x. Quem é, então, o mínimo múltiplo comum? É a resolução disso, minha gente. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Aí repete a parte literal. A ao cubo, b à quarta, x. E se nós quisermos encontrar o máximo divisor comum, quem é que nós vamos considerar como máximo divisor comum? Apenas quem se repete. Ó, eu tenho 2 ao quadrado e 2. Máximo. Então, vou pegar o mínimo, o menor valor. 2 ao quadrado e 2. Vai ficar quem? 2. Quem mais se repetiu nos dois valores? 3 se repetiu? 5 se repetiu? Se repetiu. Então, 2 vezes 5. Pronto. Coloquei tudo de coeficiente numérico. Vamos agora para as partes literais. O A se repetiu? Sim. E eu vou considerar quem? O de menor expoente. Ou seja, o A ao quadrado. O B se repetiu? Sim. Eu vou pegar quem? O de menor expoente. B. Tá? Vezes B. Que é o vezes. Então, o máximo divisor comum vai ser o 2 vezes 5, 10, A ao quadrado, B. Tranquilo? Então, é isso aí, minha gente. O mínimo múltiplo comum foi 60 ao cubo B à quarta x. E o máximo divisor comum, o 10 ao quadrado, B. Por que eu disse que isso aqui é alicerce, isso aqui é pedrinha, isso aqui é ferro que você põe em uma construção? Porque o estudo de frações algébricas, equações fracionárias e até sistemas de equações fracionárias, gente, exige isso aqui, cobra isso aqui. A gente não poderia era pular etapas. Matemática, como eu já falei ontem, é uma escadinha. Se você não aprender isso aqui, fica difícil aprender os assuntos futuros. Tá bom? Retomando aqui ao PDFzinho explicativo, que tratou apenas do mínimo múltiplo comum, mas eu estou aproveitando o ensejo para falar também do máximo divisor comum. Tá? Olha aqui esse outro exemplo, bem rapidinho. O 16x à quarta y ao quadrado. Você fatorou o 16, deu 2 à quarta, x à quarta, y ao quadrado. O 24x ao cubo, y ao cubo. Olha aqui a forma fatorada. 2 ao cubo vezes 3 vezes x ao cubo vezes y ao cubo. Olha o 32x ao quadrado, y à quinta.
32 decomposto deu 2 à quinta vezes x ao quadrado vezes y à quinta. Para o mínimo múltiplo comum, eu considero tudo isso aqui. Tudo isso. Lembrando que quem se repete vai aparecer no mínimo múltiplo comum o de maior expoente. São termos contrários. Mínimo múltiplo comum, você pega o de maior expoente. E no máximo divisor comum, máximo, você pega o de menor expoente. Viu que interessante? Então, 2 à quarta, 2 ao cubo e 2 à quinta vai ficar quem? O 2 à quinta. Esse aqui. Depois apareceu ainda como coeficiente numérico o 3. Você escreve tudo de coeficiente numérico. Aí vai para as partes literais. Eu tenho o x à quarta, ao cubo e ao quadrado. Fica quem? O de maior expoente. X à quarta. Eu tenho y ao quadrado, ao cubo e à quinta. Vai ficar quem? O de maior expoente. Você faz 2 à quinta, que é 32. 32 vezes 3 deu 96. X à quarta, y à quinta. Está aí, portanto, o mínimo múltiplo comum. Se pedíssemos o máximo divisor comum, quem nós iríamos considerar fatores que iriam gerar esse MDC? 2 à quarta, 2 ao cubo ou 2 à quinta? O de menor expoente, o 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. O 3, como ele apareceu uma única vez, ele não apareceu nos 3, então ele não conta para o máximo divisor. O x à quarta, o x ao cubo e o x ao quadrado, você vai considerar o de menor expoente. Então, 8, até aí, 8x ao quadrado. O y também está presente nos 3. Ao quadrado, ao cubo e à quinta. Então, você consideraria o 8y, aliás, o y ao quadrado. E assim, o máximo divisor comum seria 8x ao quadrado, y ao quadrado. Viu que simples? Vamos avançando. Professor, e se eu tiver um monômio e um binômio? E agora? Como já dissemos, para se calcular tanto o mínimo múltiplo comum quanto o máximo divisor comum, primeiro a gente vai fatorar. A gente vai decompor em fatores primos. E fatorar ou decompor, vocês já são sabedores e sabedoras que é transformar em multiplicação. Beleza? Então, vamos lá. 8x ao quadrado. Quando você põe 8 e a barrinha, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1 dá 2 ao cubo. Não é verdade? 2 ao cubo vezes x ao quadrado. Ou seja, esta é a forma fatorada do monômio 8x ao quadrado. Já o binômio 6x ao quadrado menos 6x, você não vai fatorar 1 a 1. Você vai aplicar o que você aprendeu nas aulas anteriores de fatoração. Relembrando os casos de fatoração. Fator comum, agrupamento, diferença de 2 quadrados, trinômio quadrado perfeito, soma de 2 cubos, diferença de 2 cubos. Aqui é um caso de fator comum em evidência. Quem é o fator comum? O 6 e o x. Então, deixa o x em evidência, divide 6x ao quadrado por 6x, dá x. 6x ao quadrado dividido por 6x, 1. Logo, foque bem nesse 6x vezes x menos 1. O 6, ele ainda pode e deve ser fatorado. Você coloca aquela barrinha, 6 por 2, 3, 3 por 3, 1. Então, o 6 é o mesmo que 2 vezes 3, vezes o x menos 1. Você vai focar, então,
nessas duas formas fatoradas, a do monômio e a do binômio. Para o cálculo do mínimo múltiplo comum, você vai considerar primeiramente quem está fora de parêntese. Nesse segundo, no caso do binômio, você não leva em consideração logo o binômio entre parênteses. Você vai olhar que ele tem 2 vezes 3 vezes x, e no monômio você tem 2 ao cubo x ao quadrado. Para o mínimo múltiplo comum, o 2 se repete. 2 ao cubo e 2. Considera quem? O de maior expoente. Observe aí, o 2 ao cubo. O 3 se repete? Não. Então eu escrevo também. X ao quadrado e x se repete? Sim. Mas eu considero quem? O de maior expoente. E a expressão x menos 1, que não se repetiu, vem também para o cálculo do mínimo múltiplo comum. Assim, eu digo para vocês que 2 ao cubo é 8, 8 vezes 3, 24. X ao quadrado vezes x menos 1 é o mínimo múltiplo comum da expressão. E se eu quisesse o máximo divisor comum? Olha novamente para as formas fatoradas. Máximo divisor, eu vou considerar quem? Apenas quem se repete. 2 ao cubo e 2, considera quem? O de menor expoente, 2. X ao quadrado e x, eu considero quem? O de menor expoente. Então, o MDC aqui seria 2x. Entenderam? Que bom. Vamos avançando. Repare agora que eu vou ter, nesse sexto exemplo, um binômio e um trinômio, que eu não sei se é quadrado perfeito. Mas para eu descobrir o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, eu terei que fazer a forma fatorada. Acho que eu vou fazer ali do lado, uma paginazinha, fazendo devagarinho, mostrando para vocês o passo a passo. Eu acredito que fica um melhor aprendizado, não é? Então, olhe bem. Esse primeiro termo, qual é a forma fatorada dele? E esse segundo termo aqui, qual é a forma fatorada dele? Vamos para esse primeiro? Nesse primeiro aqui, qual é o caso de fatoração? FCE, não é? Fator comum e evidência. Quem é o fator comum? O de menor expoente. O A ao quadrado? A ao quadrado. Aí você pega A ao cubo dividido por A ao quadrado, dá A. Mais, agora, A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1. Fatora ao máximo. Você olha, tem ainda algum caso de fatoração? Não tem. Vamos para esse outro. É trinômio quadrado perfeito? Não. Por que não? Porque não existe raiz exata de A. Mas existe um caso de fatoração aqui que é também o FCE, o fator comum em evidência. O A que se repete. Aí você deixa em evidência, pega A ao cubo dividido por A, dá quanto? Dá A ao quadrado mais 2A ao quadrado dividido por A, dá 2A. Mais da expressão A dividido por A dá 1. Pronto. Agora você repara que este trinômio aqui pode ser um trinômio quadrado perfeito. E é. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de 1 é 1. 2 vezes A vezes 1 dá 2A. É o termo central. Então, vamos fatorar o TQP. Você coloca A vezes quem? A forma fatorada do trinômio. Raiz de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de 1
é 1. Colocou entre parênteses. E não esqueça de elevar ao quadrado. Tá vendo a importância de você ter aprendido os casos de fatoração? Bom, eu vou considerar agora as duas formas fatoradas. Esta aqui e esta aqui. As duas formas fatoradas. Para fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum e do máximo divisor comum. Então, presta bem atenção. Para o mínimo múltiplo comum, você começa com os termos fora de parênteses. Eu tenho a ao quadrado e tenho a. Vou considerar quem? Para o mínimo múltiplo comum. Quando se fala em mínimo, eu tomo o valor que se repete de maior expoente. Então, vai ser a ao quadrado. Eu tenho entre parênteses a expressão a mais 1 e a mais 1 ao quadrado. Não é uma expressão que se repete? Então, para o mínimo múltiplo comum, eu considero o de maior expoente. Ou seja, a mais 1 entre parênteses elevado ao quadrado. Entendeu que fácil? E para o máximo divisor comum, só me interessa quem se repete. Eu tenho a ao quadrado e a. Vai ficar quem? O de menor expoente. Eu tenho também a expressão a menos 1. Aliás, a mais 1 e a mais 1 ao quadrado. Vou deixar quem? O de menor expoente. Ou seja, a mais 1. Entendido? Viu que moleza? Prático, né? Aqui o cálculo do mínimo múltiplo comum. E aqui o cálculo do máximo divisor comum. Lá no PDF, ele apenas falou do mínimo múltiplo comum. Observa, a ao quadrado vezes a mais 1 ao quadrado. O mesmo valorzinho que nós obtivemos aqui no nosso cálculo. Tranquilo? Sim. Vamos ver aqui o último caso. Ih, já estamos no tempo bem avançado, mas rapidinho, um minutinho aqui, ó. O mínimo múltiplo comum de x ao quadrado menos 4, que você mata a charada logo de início. É uma diferença de dois quadrados. Fatora, raiz do primeiro e do segundo. X mais 2 vezes x menos 2. O outro polinômio, 2x mais 4. Qual é o caso? Fator comum. O 2. 2x dividido por 2 dá x, 4 por 2, 2. 2 vezes x mais 2. Repare a forma fatorada. E o último, nós temos um outro caso de fator comum em evidência. X. X ao quadrado por x deu x, 2x por x, 2. Você vai olhar para as três formas fatoradas. Para o mínimo múltiplo comum, você vai considerar tudo. Começa com quem não está dentro de parênteses. O 2 veio para cá. O x veio para cá. Agora, a expressão x mais 2 e x mais 2 apareceu nas duas primeiras formas. Então, eu escrevo uma única vez. Já que não tem expoente, então um único fator. E x menos 2, ele apareceu nesses dois, no primeiro e no terceiro. Então, ele vem também para cá. Como x mais 2 vezes x menos 2 é o produto da soma pela diferença, é um produto notável, você desenvolve. Ou seja, transforma na diferença de dois quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Sem desconsiderar o 2x que está na frente. Logo, 2x vezes x ao quadrado menos 4 é o mínimo múltiplo comum. Se nós quiséssemos o máximo divisor comum, vamos reparar novamente na forma fatorada. O que é que se repetiu nos três fatores? Aliás, das três formas fatoradas. 2 se repetiu? Não.
Esse 2 aqui eu não posso dizer que é igual a este. Este primeiro ele faz parte de uma soma. Este aqui ele é exclusivo. Então ele não é igual. Tá? Para o máximo divisor comum, 2 não se repete. X também não posso considerar igualzinho a esse que está dentro do parênteses. Ele não se repete. A expressão x mais 2 se repetiu nos 3? Não. A expressão x menos 2 se repetiu nos 3? Também não. E aí? Quem é o máximo divisor comum? Não tem? Tem. Nós já dissemos que o 1, ele é o divisor universal. Então, quando não se encontra, através do processo de fatoração, o MDC, você diz que o máximo divisor comum dos 3 polinômios será 1. Tá? Meus queridos, para a próxima terça é um pouquinho grande, mas é conveniente que vocês treinem, tá? Que vocês treinem para que nós possamos, né, aprender de verdade, tá? São 8 questõezinhas para a próxima terça-feira, tá bom, gente? Então, deixando aí, não deixe de fazer e vai estudando. À medida que você vai fazendo, você vai aprendendo, tá bom? Quem ainda não registrou sua frequência, por favor, coloque aqui do lado direito, tá bom? E até segunda-feira, né? Lembrando que nós fizemos uma aula extra, coloquei o link aí no grupo de vocês, de física, tem 2 ou 3 páginas, se eu não me engano, 80, 81 e 82, para você me apresentar na segunda. E na terça, aqui a matemática. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Um abração, boa tarde, até a nossa próxima aula.